Então, quem vai falar para a gente agora é a Amanda Ferreira. Ela também é uma aluna de SI, então essa é outra SSI Talks. Ela vai falar sobre Para Além da USP, navegando em um mar de possibilidades. Pode vir, Amanda. Boa noite. Bom, eu sou a Amanda, né, como a Heleninha avisou. E primeiro, eu acho que, começo de tudo, Calma aí, isso aqui é para baixo, para cima, para o lado? Como que passa aqui, gente? Tá. Acho que é importante falar quem sou eu, né? Eu acho que algumas pessoas são da minha sala aqui, aí por isso que às vezes pensa, pô, essa menina entrou esse ano, o que ela está falando aí? Mas eu estudei, né, no Instituto Federal, formei no técnico em informática lá. Sou também bolsista do Smart, né? Que algumas pessoas aqui eu conheço do Smart também, de rostinho, que era um programa de auxílio a jovens baixa renda no ensino fundamental e vai até o resto da sua vida, basicamente. E é engraçado porque no site da SSI, quando eu fui preencher o Forms, eu não me atentei que eu falei que eu era estagiária, mas não falei da onde. Aí tá, estagiária e cofundadora da Studio. Parece que eu sou estagiária da minha própria empresa. Não é, tá? Eu sou estagiária no Itaú e sou cofundadora da Studio, né? Ela foi fundada oficialmente no começo desse ano, mas ela já atuava nela desde o ano passado, com esse nome propriamente dito, ao Studio. E então, eu tenho algumas experiências no IFE, principalmente. Então, o USP, ele é meio para chamar atenção. Muitas das minhas experiências foram no IFE, mas ele tem muitas semelhanças com a USP. Quem estudou no IFE também sabe que você é um estudante de ensino médio lá, você tem muitas experiências quase de universidade já, tanto de projeto, como da liberdade de sair da sala e o professor não falar nada. Até os professores do superior e do médio são os mesmos. E também de que eu fui conhecendo das pessoas ao longo desse caminho. E outra coisa também que eu acho que talvez quem me segue no Instagram, principalmente, pode ter visto, é que... Pode clicar aqui que vai para o coisa, não vai? Aqui, ó. Isso. Que eu estive na Gamescom Alemanha no mês passado, por causa do meu estúdio de jogo, que não foi uma coisa com o meu dinheiro, não, porque eu sou da periferia, eu não teria dinheiro para ir para a Alemanha. Mas queria contar um pouco como foi isso, porque não foi uma coisa do nada também. Começou em 2021, na real, quando, em 2021, um professor meu do IFE divulgou uma Game Jam que chamava Change the Game, era da Ideias do Futuro, em parceria com a Google Play Store, e era só para mulheres. Então, era mulheres mudando o mundo não, né? Mudando o jogo e entrando na área do desenvolvimento de jogos. E aí, eu lembro que quando eu compartilhei aquela informação, que eu passei no grupo de WhatsApp também, uma amiga minha, a Ana Lu, que está aqui, princesa, ela mandou mensagem e falou, pô, eu animo de ir, se tiver um grupo. Eu falei, pô, eu animo também, aquela coisa de, você vai? Vou, então eu vou também. E aí a gente se uniu, juntou mais 3 meninas também para participar. E a gente foi, inclusive, vencedora dessa Game Jam com o nosso projeto, que era o Easy Ali. Ali era só um protótipo, mas surgiu naquele momento. E, inclusive, a gente ganhou um notebook para essa Game Jam, é um notebook que eu uso até hoje, é aquele notebook. Foi muito importante para a gente. Mas ficou aquela coisa de vamos continuar o projeto. Não continuou. A gente ficou 1 ano sem mexer no projeto, basicamente. E aí, em 2023, a gente retornou ele para o nosso TCC. Porque no curso técnico você também tem TCC, né? Então, a gente falou, pô, a gente tem uma ideia legal já, vamos desenvolver ela. E a gente passou para ela no nosso TCC. E aí, nesse ano, um professor que era nosso orientador do TCC, da turma inteira, divulgou o Big Festival, que era um evento de jogos, bem parecido tipo, com a BGS, só que numa escala um pouco menor, eu acho que ele é menor que a BGS. E enquanto a BGS é mais para jogadores, o Big Festival ele era para desenvolvedores. Então, tinha um pouco essa diferença, inclusive o Big Festival é mais barato. E a gente falou, vamos pagar um dinheirinho, a gente tem um dinheirinho juntado, vamos pagar e vamos ir nesse evento, que eu acho que pode ser um aprendizado muito grande. Lá, a gente ficou sabendo do Sampa Games, que é uma aceleração da prefeitura, que era durante 6 meses com monitorias e também auxílio financeiro, e auxiliava pessoas que têm estúdios de jogos. E com isso, a gente participou desse projeto durante esse ano, no caso, que começou no fim do ano passado, e aí durante os 6 primeiros meses desse ano estava envolvida nesse projeto, então tinha apresentação de pitch, monitorias, coisas que tinha que estar participando lá. Para, assim, em junho, eu acho, ou julho, agora eu não lembro, saiu o edital para a Gamescom Alemanha, e aí 10 dos estúdios que fizeram parte da aceleração foram selecionados, e o nosso foi um desses. Então, só para mostrar um pouco que essas coisas não são do nada,
Mas também queria falar aqui algumas dicas que eu percebi ao longo dessa jornada, de participar de projetos e também de ser estudante de um instituto federal, que algumas coisas se assemelham, como eu falei. E eu acho que a primeira dica que eu queria dar para quem está, principalmente quem está começando, é que a sua jornada, ela vai ser só sua. Porque a gente muitas vezes vê a jornada de outras pessoas. Eu lembro que quando eu entrei no ensino médio, eu tinha 15 anos, né? E tinha um menino da sala que ele já sabia programar, tipo, há muito tempo. O moleque sabia tudo. Eu olhei e falei, meu, onde você aprendeu a programar? Você tem 15 anos, você já sabe tudo isso. E eu acho que acontece com muita gente, inclusive quando entra aqui, às vezes entra sem conhecimento nenhum, e vê galera que já está trabalhando há 20 anos na área, e fala, meu, como assim? Parece que eu estou 5 passos atrás de todo mundo. Mas cada um tem uma jornada. E entender a sua jornada, e que a sua jornada vai ser única para você, faz com que você não se pressione tanto assim, porque você se compara só com você mesmo. É interessante ver a jornada dos outros para pegar de inspiração, motivação, mas nunca comparação, porque o outro vai ter outra vivência. Ainda que vocês cresceram juntos, desde o fundamental, do ensino, foi para o mesmo ensino médio, foi para a mesma faculdade, ainda assim a sua jornada não vai ser igual à do seu coleguinha, é completamente diferente. E a segunda dica é mantenha a caixa de e-mail atualizada. Porque, por exemplo, eu falei que as 2 oportunidades que eu tive nesse caminho foi professores que falaram para mim, mandaram um e-mail, falaram, ó, tem essa oportunidade. E quando a gente está, ou é na USP mesmo, eles mandam 50 mil e-mails, gente. Tem muito e-mail lá que não faz nem sentido para a gente, mas eles mandam. E aí a gente fala, tá bom, passa, não lê nenhum. Mas tem muita coisa, muito ouro escondido naqueles e-mails, muitos eventos interessantes, muitos projetos interessantes que a gente às vezes nem descobre, porque a gente não leu. E muitas das coisas começam dentro da universidade. Então, é um professor que te fala uma coisa, é um projeto que você faz aqui que te leva para um outro lugar. Então, é muito importante estar atento aos e-mails. E participar dos projetos da faculdade também, porque deles que você consegue, muitas vezes, descobrir outros projetos fora. Por exemplo, quem aqui participou do CTF nesse fim de semana? Foi pouquinho, hein? Podia ter sido mais. Cadê a participação? É importante participar dessas coisas, porque elas te ajudam a criar um repertório que muitas vezes você não ia ter só nas aulas normal. E um repertório que às vezes você ia ter, sei lá, daqui 3 anos você ia ver isso numa matéria. Você está vendo agora já, porque você participou de um projeto. Então é muito importante participar dessas coisas e buscar ir além da rotininha certa, sabe? Só ir para a aula, só fazer aquele normal. Tenta buscar uma outra coisa, um projeto que seja no ano, não precisa ser muita coisa, mas se engajem. Aí, a dica 4, eu acho que conversa um pouco também com o que o colega trouxe, é de ter um objetivo, de você ter uma meta na sua vida. Quem fez parte do SMART, quem faz parte, por exemplo, da Fundação Estudar, escuta muito isso, que é o lance do sonho grande, que é aonde você quer estar daqui 10 anos, daqui 15 anos, e então traçar a sua trajetória para chegar até aquele local. E isso é importante porque, como eu te falei, a sua jornada, ela é sua. E quando você sabe aonde você quer estar, o caminho que você vai fazer vai começando a fazer sentido para você, porque você quer estar lá. Conheci uma menina, por exemplo, que ela, conversando com ela já é formada, tal, trabalha na Embraer. Ela fazia BCT na UFBC, e ela queria trabalhar na parte de engenharia aeroespacial. Ela, ao longo da faculdade dela, participou de, acho que, uns 4 estágios diferentes, em áreas que nem eram essa área, tipo, análise de dados. E aí os caras chegavam e falaram, vou te efetivar. Ela falou, quero não. Tchau, vou para outra coisa. E aí conseguiu outro estágio. Aí conseguiu no estágio e falou, quero não, agora eu vou para outro estágio. Porque era uma coisa que fazia sentido para ela. Para ela não fazia sentido ser efetivada naquele momento, porque também não era a área que ela queria naquele momento. Então, embora agregou para ela, porque onde ela trabalha hoje em dia, também usa análise de dados. Mas não fazia sentido para o futuro dela aquilo. Então, quando você tem uma meta específica, as escolhas que você faz se enquadram com aquilo. Mas, se você não tem, tá tudo bem também. Porque quando a gente não tem uma meta, às vezes a gente, e eu ouvi muito isso, tenha um sonho, persiga alguma coisa. Você fica, não persigo nada, eu não sei para onde eu quero ir. Eu estou aqui, eu estou vivendo a minha vida, e eu não sei para onde eu quero ir nesse momento. E tá tudo bem, porque eu acho que é uma coisa muito poderosa também, você não saber onde quer ir. Porque você faz de tudo. Hoje eu vou fazer uma coisa, vou ir numa palestra de IA. Amanhã eu vou ver um negócio de API. Agora eu quero uma coisa de front-end. Você vai experimentando um pouquinho de cada coisa que tem no mundo e um pouquinho de cada coisa que tem nessa área para finalmente descobrir o que você realmente quer. E você não precisa também saber desde o começo, entrar na faculdade sabendo onde você quer estar. Às vezes a gente não sabe. Às vezes você vai sair da faculdade e você não sabe onde você quer estar ainda. E tá tudo bem, é a sua jornada.
Então, não fica também, ao mesmo tempo que fala, é importante ter um objetivo, se não tiver, não fica tão noiado com isso também, pode ficar tranquilo, que a sua vida vai seguir e você pode ainda desbravar muitas coisas interessantes. E a quinta dica é que existe mais de um caminho para você realizar os seus sonhos e para você chegar aonde você quer chegar. Porque a gente também, às vezes, fica muito fissurado na ideia que a gente vai ter um caminho linear. A gente vai chegar naquela trajetória, vai sair da vai fazer a faculdade perfeitinho, não vou pegar nenhuma DP, que eu sou um gênio, aí vai sair e vai entrar no mercado de trabalho, e vai progredindo cada vez mais e pronto, carreira perfeita, linear. E nem sempre é assim, né? Eu mesma queria muito essa oportunidade de internacionalização, de ir para outro país, e eu queria o intercâmbio da USP. Aí eu peguei REC em cálculo, eu falei, putz, acho que agora a ansiedade bateu, ficou, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir nada na vida, perdi tudo, minhas oportunidades. Foi 2 semanas depois, veio a oportunidade da Gamescom, então tem outros caminhos para você chegar aonde você está querendo, não fica tão fissurado em, se eu pegar uma DP eu vou morrer, sabe? Tá tudo bem, acho, espero. Para alguns caminhos fazem ter mais sentido um caminho mais linear. Por exemplo, um atleta olímpico realmente tem um caminho linear para seguir. Se ele sofre uma lesão, a carreira dele realmente pode acabar por causa de uma lesão. Mas a maior parte aqui eu espero que não seja atleta olímpico, então não pode ter mais de um caminho para você alcançar o que você quer alcançar. A minha sexta dica é para ir em frente, mesmo se você estiver com medo. Estar aqui, por exemplo, é um puta medo que eu tenho, mas uma vontade. Eu falei, não, eu vou, bota a cara e vai. Mas da mesma forma, muitas vezes eu converso com alguma pessoa e falo, pô, tem esse projeto legal para você fazer parte, eu acho que você gosta disso, por que você não vai? Eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não vou conseguir conciliar as coisas, eu acho que eu não vou conseguir dar conta de tudo. Pô, você consegue. E se não conseguir também, tudo bem. Faz parte também não conseguir dar conta de tudo. Mas, às vezes, muita gente tem medo de não dar conta e nem tem noção da capacidade que a gente tem de dar conta das coisas, de realmente suportar fazer um monte de coisa. Então, vai. Você tem vontade? Você quer? Você se imaginou nesse lugar e falou, caramba, imagina que legal fazer parte desse projeto. Então vai, faz parte. Interaja. Vai além do que você acha que você consegue, porque na maior parte das vezes você percebe que você consegue muito além do que aquilo que você realmente consegue. Pensava que conseguia. Mas, se tudo der certo, permita-se desistir também. E quando eu falo permita-se desistir, não é tipo, você não consegue mesmo não, desiste. Desiste suas ideias, realmente não vai dar certo. Mas é sobre a ideia de você se permitir no sentido de, olha, se tudo der errado, tudo bem eu desistir. Então, você aceitar para você mesmo que se você desistir, não tem problema. Porque algumas coisas realmente não tem. Às vezes você vai pegar muito mais coisa do que você aguenta e você vai perceber no meio de um projeto que aquilo mais tira a sua sanidade do que te deixa satisfeito. E aí tudo bem, desiste, sabe? Se você pode desistir, desiste. Não é um problema isso. E eu acho que a ideia de você poder desistir, ela acalenta de certa forma. Porque eu lembro quando eu entrei no meu primeiro estágio, eu nem citei isso, né? Eu já tive 3 estágios diferentes, estou no meu terceiro. Espero que o último também. Mas no meu primeiro estágio, era 4 horas, home office, e eu já ficava pensando, não, vou pegar em 2022, em março. Não, vou ficar só esse ano que vem eu largo o estágio para estudar vestibular. Falei, vou fazer isso. Aí foi em setembro, eu consegui um outro estágio, que eu trabalhava 6 horas, híbrido, mas eu ganhava mais. Mas eu falei, não, vou entrar nele, 6 meses antes do vestibular, vou embora, vou estudar vestibular. Não desisti. No caso, eu me permitia desistir, mas no fim eu nem desisti, porque eu percebi que eu estava conseguindo acompanhar os dois de uma forma meio... Talvez não é ideal, mas acompanhei. Eu tenho uma defasagem muito grande em física, mas consegui passar, então deu certo. Mas me permitia desistir. Então, deixava a ideia de que, olha, se tiver pesado, desiste. Desiste a qualquer momento. Ninguém está dizendo para você, não desista. Pode desistir. Às vezes faz... Quer dizer, nem sempre. Também não vou desistir de tudo, né? Chega, desiste. Tá com qualquer mínimo dificuldade, desista. Não é isso. Mas é quando você percebe que na sua jornada aquilo não faz mais sentido. E foram basicamente essas as principais dicas que eu trouxe. E para também não falar que eu vim sem trazer nada tátil, sei lá, nada real de verdade, só dicas, eu trouxe também algumas instituições que eu sei que auxiliam jovens universitários. Alguns eu deve até conhecer já, por exemplo. Acho que a mais famosa é a Fundação Estudar. Ela tem 2 projetos principais, que é o Líderes Estudar, que é para desenvolver jovens lideranças,
E o Tech Fellow, que aí é justamente para a área de tecnologia. Então, são jovens que estão inscritos na área de tecnologia, e aí eles auxiliam os jovens nessa área. Inclusive, tem pessoas... Tabata Amaral, inclusive, fez parte da Fundação Estudar. É a pessoa mais famosa que eu conheço que faz parte, desculpa. Mas eles realmente investem bastante nesse negócio de seu sonho grande e alcançar aquilo que você está querendo. Então, se você já tem um sonho grande bem definido, eu acho que é incrível a Fundação Estudar. E se não tem também, eu acho que também é incrível. Tem o Instituto Semear também, que é para jovens baixa renda. E aí, inclusive, acho que dá bolsas para os jovens conseguirem se manter na universidade. Então, para quem é baixa renda, isso aqui é um instituto muito legal. O Instituto Proa, eu acho que não faz tanto sentido para quem está aqui, porque ele é mais para entrar no mercado de trabalho. E, sei lá, eu acho que quem está aqui já tem uma facilidade mais fácil de entrar no mercado de trabalho. Mas ele serve para jovens baixa rendas que querem entrar no mercado de trabalho. Inclusive, eu acho que ele tem também um projeto deles que é só para a área tech, que aí eu acho que é de 6 meses, enquanto o normal é de 3. Tem a AD Sampa, aí já não é necessariamente para universitários. Na real, a maior parte lá não é universitário. Mas foi por quem teve o Sampa Games. O Sampa Games faz parte do AD Sampa, que é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Então, eles têm vários projetos também para apoiar startups, para apoiar a área de jogos, como o que eu participei. E é bem interessante que eles realmente têm várias mentorias e têm uma rede de contato muito grande. Só que, infelizmente, é só para quem é de São Paulo. Então, quem é de qualquer outra cidade que não seja São Paulo não pode participar. Mas ele é bem legal. Tem a Abra Games, para quem quer desenvolver jogos. Eu trouxe bastante de jogos, porque, enfim, é a área que eu tive mais contato. Mas a Abra Games, para quem desenvolve jogos, é bem interessante. A maior parte dos estúdios maiores fizeram parte da Abra Games. Tem o PROAC também, que é Programa de Ação Cultural, mas também tem de jogos. Inclusive, eles têm de jogos, mas também tem uma categoria para VR. Teve uma palestra hoje aqui de VR, se alguém ficou interessada. Eles dão apoio também para VR. Inclusive, o último edital do PROAC foi bem concorrido, acho que teve mais de 300 inscritos, mas também eles davam um auxílio financeiro de R$300 mil para esses estúdios se desenvolverem e desenvolverem seus projetos. Então, é um lugar bem legal. Tem a Ancine, que acho que quase todo mundo conhece a Ancine, mas parece, pô, é cinema. Não é só cinema. A Ancine também patrocina jogos. Eu conheci um estúdio que fazia parte da Ancine. Eles faziam uma graphic novel. Aí eu não sei se é qualquer tipo de jogo ou só mais no tipo graphic novel. Mas eu sei com certeza que graphic novel aceita. E o Sebrae, que eu acho que também faz parte, quase todo mundo conhece. Às vezes conhece de nome e não sabe o que faz, mas o Sebrae ajuda empreendedores. Eu mesma não sabia muito bem o que o Sebrae fazia, na real, até pouco tempo atrás. Que, inclusive, está tendo a Feira do Empreendedor Sebrae, na semana que vem, eu acho. Não sei se começa essa semana. Que, segunda-feira, eu vou estar lá junto com algumas outras pessoas que fizeram parte do Sampa Games, falando sobre a Gamescom. Então, se alguém estiver por lá, das 4 às 7 da tarde, vamos estar no bate-papo. E são esses. Eu sei que tem muitos mais, é que eu não conheço todos, é impossível conhecer todos. É por isso que eu falo que é importante você estar atento às novidades que vêm por e-mail, ao que os seus colegas contam. Putz, vi uma oportunidade legal, vai atrás. Porque a gente acaba conhecendo muito mais pela rede de contatos que a gente faz. Então, se alguém souber também, putz, eu conheço um programa muito legal para o universitário, pode falar, eu acho que é um espaço super bom para isso. E foram basicamente essas. Obrigada pela atenção de vocês. Aqui nesse QR Code vai ter o link para o meu Instagram pessoal, o Instagram do nosso estúdio, e também para o meu LinkedIn. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem tirar. Obrigada pela palestra, Amanda, foi incrível. Só queria ver se alguém tem alguma pergunta aqui no presencial. Opa, já temos dúvida. Como foi ir para fora com o seu projeto para você? E você imaginava isso no início? Definitivamente não. Quando eu entrei no projeto, eu até imaginava um pouquinho, porque ouvi o povo falando, pô, tem uma galera que vai para fora por causa da decisão. Isso é interessante. Mas foi uma coisa que eu acho que eu nunca imaginei, porque eu confesso que eu tinha muito sentimento quando eu entrei lá, principalmente, que a gente era os mais novos. Não era sentimento, isso era um fato, a gente era os mais novos lá. A gente tinha, eu tenho 20 anos, o meu outro colega que fazia parte, porque só podia 2 proponentes, né, tinha 19, e, na verdade, 18 e 19, né, porque eu fiz 20 anos há pouco tempo.
E o resto do povo tinha, no mínimo, 24 anos. O resto tinha mais de 30. Então, era uma galera que já entendia mais da área também. E eu ficava me sentindo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Sabe aquele síndrome de impostor mesmo, de pensar que você não pertence àquele lugar que você está. E aí foi com o tempo que eu fui percebendo, tipo, pô, se eu estou aqui, eu também mereci estar aqui, tal qual todos eles mereceram. E aí eu acho que ter essa oportunidade de ir para fora foi meio que a conclusão disso tudo, de pensar, se eu estou aqui, eu mereci estar aqui. Então, foi mente pelo esforço que teve, e foi uma experiência muito legal, porque lá eu conheci muita gente que eu nunca imaginei conversar, tipo, conversei com colombiano, conversei com russo, alemão, povo de um monte de país que eu nunca imaginava que eu ia conversar na minha vida, assim, no trancos e barrancos, porque, por exemplo, o inglês eu comecei a fazer esse ano, eu tinha o inglês só do ensino básico mesmo, que era bom, assim, eu confesso que o inglês na minha escola era legalzinho, minha professora era um amor, minha professora antiga de inglês, mas, então, foi bem desafiador conversar com outras pessoas, mas também foi muito legal de fazer essa rede e, inclusive, descobrir que a gente conhecia pessoas em comum. Uma dica que amanhã, para quem quer seguir a área de jogos, tem uma palestra da Lia Fusli, que eu acho que ela é sensacional nessa área. Ela estava nesse primeiro projeto que eu participei lá em 2021, e quando eu estava lá, eu conversando com o colombiano que eu falei, ele falou, eu fui para o Brasil por causa da Lia Fusli, participei de um negócio dela. Eu falei, meu Deus, você conhecia ela até aqui? Tipo, a mulher conhecida até fora do Brasil, sabe? E foi muito legal essa experiência de trocar com outras pessoas, fiz um network bem legal, conheci muita gente, segui muita gente no LinkedIn, e eu acho que é uma experiência muito boa. Foi uma semana só, mas foi uma semana bem um divisor de água dessa para entender que a gente também pode ocupar espaços que a gente achava que a gente nem podia estar lá, sabe? Somente para quem veio de família mais pobre, a gente às vezes pensa que a gente não pode ocupar certos espaços, e ir ocupando esses espaços é um prazer muito grande. Obrigado. Opa, desculpa, não te vi. Oi, eu queria saber se já lançaram um jogo, entender sobre o que é, sei lá, fiquei curioso. O nosso jogo ainda não foi lançado, porque, na real, a gente desenvolveu ele para TCC, e quando a gente chegou nessa mentoria, nas coisas, a gente foi olhando e falando, caramba, a gente precisa mudar inteirinho. A gente foi percebendo que a gente queria traçar outra trajetória para o jogo, para explorar ele mais. E aí, como a gente queria ir para uma parte mais exploratória, a gente acabou tendo que refazer tudo, mudar de engine, inclusive. A gente saiu da Unity, foi para Godot, porque a Unity tem umas taxas mais abusivas e tal. Mas ele conta a história de duas irmãs. Elas vivem num mundo pós-apocalíptico e elas descobrem que uma cidade sobreviveu. E elas vão atrás dessa cidade porque elas pensam, pô, a única opção para a gente, né? Descobrimos, elas são órfãs. Só que ao longo do caminho elas vão descobrindo outras pessoas também que sobreviveram e elas começam a se questionar como que uma cidade só sobreviveu ao apocalipse inteiro, né? Será que essa cidade é realmente boa? O que eles fizeram para eles sobreviver enquanto o mundo inteiro sucumbiu? E essa é a ideia do jogo. Atualmente a gente só tem uma demo dele. Inclusive a gente atualmente está um pouquinho no hiato, porque a faculdade traz muitas demandas, que é uma coisa legal de você ter um projeto próprio seu que você consegue controlar. Tipo, pô, agora eu estou num momento mais puxado, então vamos diminuir um pouco aqui o ritmo para focar mais nas outras coisas. Mas a ideia é tentar lançar ele até dezembro do ano que vem, mas isso tudo também depende de conseguir mais investimento, conseguir mais gente para trabalhar junto. Então, não vou fechar assim, vai ser naquele momento, porque atualmente a gente está em 4 pessoas, então é mais complicado. Mas essa é a ideia principal e a gente só tem uma demo. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Temos pergunta no chat? Beleza. Deixa eu voltar aqui. Opa. Então, muito obrigada, Amanda. Com certeza é algo que vai adicionar muito para o pessoal. E eu queria comentar uma coisa muito legal também, é que se você tem projetos que você gostaria de apresentar, é muito legal também participar de hackathons, que eu vi o AD Sampa ali. Eu mesmo já participei de 2 hackathons, e tipo, o AD Sampa, ele faz hackathons muito bons, com muita comida, para quem gosta de comida igual eu. E eles também têm muitos contatos legais lá, tipo, você vê assim, CEO de empresas muito grandes, e um pessoal muito legal de conversar. Então, se você tem interesse nessa parte também, fica de olho nos hackathons. Muito legal. E muito obrigada, Amanda, novamente. Salva de palmas, pessoal.